Se você já conhece ao menos o básico sobre criptomoedas, a ideia de que o Bitcoin e a Ethereum são ao mesmo tempo redes blockchain e moedas digitais, ou seja, tokens, não é uma novidade. No entanto, não é tão comum pensar nesses dois exemplos também como instituições nas quais participam e interagem um número cada vez maior de indivíduos com naturezas, objetivos e geolocalizações totalmente diferentes. E esse assunto vai ficando mais complexo quando nós pensamos nas capacidades que a blockchain da Ethereum tem também no poder computacional distribuído e aplicado a finalidades diferentes dos princípios de tokenização e de moeda digital. Nesse vídeo eu quero explorar esse assunto e esses outros sentidos e buscar entender e referenciar outros paradigmas inaugurados pela criação e pela disseminação crescente dessas moedas inteligentes que vão transcender a necessidade de uma entidade central emissora, a noção restrita de reserva de valor e a unidade de conta. Para além disso, essas moedas inauguram também mecanismos de incentivo e de consensos novos, como as ideias de prova de trabalho, Proof of Work, e prova de pertencimento, Proof of Stake, e de forma amplamente distribuída combinam isso com autonomias e formas de atuação de indivíduos organizados ao seu redor que não encontram precedentes. Eu quero aqui fazer o exercício de problematizar as criptomoedas e as suas comunidades, ora insurgentes, barulhentas, evangelizadoras, ora silenciosas, diligentes, aplicadas, como fenômenos institucionais diferentes dos até então conhecidos no universo financeiro, ou até mesmo, se você quiser, do universo institucional geopolítico como um todo. Isso representa sim um novo jeito de entender o conceito de moeda, de entender a capacidade organizacional de indivíduos livres, indivíduos que não estão coligados legalmente, e também de entender esse novo sistema monetário com novas autonomias empoderadas por tecnologia e por redes distribuídas. E no fim, esses novos paradigmas podem representar aspectos institucionais não capturáveis ou previsíveis por códigos regulatórios. Vamos lá que esse debate é quente e ele é bem profundo de discutir. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse aqui é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. O nosso objetivo é sempre apresentar os bastidores, tendências e ferramentas que fazem parte das transformações econômicas ao longo dos tempos, as antigas e as mais atuais. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer atuar nesses mercados, quer se especializar em economia e finanças, mas com foco em criptoativos, tokenização, nova economia digital, quer construir esses produtos, você está sim no lugar certo. Nos últimos 70, 80 anos, as moedas passaram a ser mais do que moedas. Isso significa dizer que as moedas dos estados nacionais, ou moedas fiduciárias, se você quiser, não são apenas instrumentos de pagamento, ativos de reserva de valor e unidades contábeis. Essas três coisas são funções clássicas das moedas praticamente desde os seus primórdios há milhares de anos e continuam sendo para quase todas as moedas em curso corrente no mundo hoje. Mas atualmente, algumas moedas como o dólar americano e o euro são muito mais do que isso, e esse também é um dos grandes dilemas da geopolítica atual. Em resumo, eu posso dizer que depois que as moedas deixaram o padrão ouro, período conhecido como metalismo, e passaram a ter valores nominais autorreferenciados, período conhecido como nominalismo, sendo emitidas então por uma entidade central de confiança, os bancos centrais, o mundo precisava de algumas moedas ou instituições em quem de fato pudessem se ancorar, em quem de fato pudessem confiar, tentando com isso superar aquela confiança intrínseca que tinham nos metais que lastreavam essas moedas antes. O marco histórico desse momento foi o ano de 1971, com um evento chamado Choque Nixon, onde o dólar americano passou a ser emitido sem qualquer tipo de colateralização em objeto tangível algum e onde o mundo e outras nações, moedas e mercados passou a referenciar suas contas, suas transações, suas reservas de valor em dólares americanos. Guarde essa data, 1971, o fim do padrão ouro no mundo todo. Desde então, o dólar americano deixou de ser apenas uma moeda para se tornar mais uma ferramenta geopolítica. É
Essa ferramenta ela já foi usada para alterar a forma dos mercados praticarem, por exemplo, o crédito, e também em termos mais sombrios e aí dignos de grande debate, promover sanções econômicas diversas, incluindo as mais recentes aí no que tange, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia iniciada em 2022. Por essas razões, o dólar americano ele já foi chamado várias vezes por muitos de dólar arma, o dólar weapon. E seus usos institucionais, como instrumentos de poder, já foram considerados um processo de armamentização do dólar, ou dollar weaponization. Eu digo tudo isso para reafirmar que sim, as moedas podem ser mais do que moedas e já há precedentes bastante complexos a serem declarados sobre isso. Mas voltando para o universo das criptomoedas, né? Quais são de fato as capacidades e futuras implicações de moedas digitais como o Bitcoin ou como o Ethereum, para além dessas características monetárias que eu citei agora há pouco? Será que é possível ter paradigmas mais positivos em detrimento desses, do dólar, do euro, apresentados aí nas moedas fiduciárias? Será que essas moedas, Bitcoin e Ethereum, elas já seriam moedas que nasceram com poderes de um devir maior? Será que o ímpeto de regular ou de caracterizar essas moedas em lei vai dar conta desses novos paradigmas, dessas novas janelas, dessas novas possibilidades? Vamos tentar tatear essas questões e abrir novas perguntas que podem nos ajudar a entender do que se trata esse novo momento, essas novas moedas e do poder que esse sistema financeiro blockchain pode trazer para o mundo hoje. Ao criar uma rede de adesão espontânea, baseada numa cadeia de blocos informacionais com validação distribuída, o Bitcoin inaugurou um fenômeno institucional totalmente diferente, porque indivíduos desconhecidos entre si, mas confiando no código aberto e nos mecanismos de incentivo dessa rede, além do interesse crescente de outros indivíduos por esse token, passaram a dispor suas capacidades, suas forças produtivas, suas forças computacionais em prol desse projeto. Não houve, portanto, qualquer tipo de lei de curso forçado da moeda, como existe no sistema fiduciário, por exemplo, para a adoção do Bitcoin. Pelo contrário. E ao realizarem isso, essas pessoas passaram também a formar outras instituições de maior ou de menor organização para empoderar a continuidade e o crescimento desse processo. No início, foi difícil perceber que o advento do Bitcoin se tratava também do advento de uma nova ordem de trabalho e de agregação humanas. Se tratava, na verdade, de novas formas de institucionalização do trabalho, do dinheiro e das finanças. Mas pessoas como Vitalik Buterin, o criador da Ethereum, por exemplo, já no início captaram rapidamente esse espírito e passaram a vislumbrar isso como um novo modelo que podia ser evoluído através de mais tecnologia. Em um polo particular, a Ethereum, com a sua capacidade computacional aplicada a contextos maiores do que os financeiros, também veio se firmando como um grande computador distribuído, extrapolando assim definitivamente a noção de que a Ethereum era apenas uma blockchain ou apenas uma moeda digital. Um contrato inteligente, por exemplo, ele pode ser executado em uma EVM, em uma Ethereum Virtual Machine, né? E um contrato inteligente é uma importante peça nova nesse tabuleiro todo. É uma peça capaz de criar novos modelos de negócio, como corretoras descentralizadas, como jogos, como sistemas de validação identitária, e uma peça que definitivamente mostra como blockchain coins, como moedas digitais, podem ser muito mais do que apenas sistemas monetários, sistemas financeiros. Em 2013, num tempo em que a rede Ethereum ainda nem existia, o Vitalik ele já se debruçava sobre os potenciais que corporações baseadas em automatizações e autonomia dos indivíduos poderiam ser capazes de realizar. Nesse contexto, foi natural o aparecimento do tal conceito de organização autônoma descentralizada, as DAOs, né? Vamos entender um pouco melhor isso a partir daqui. Vou dar alguns exemplos. E aí, gostando até aqui? Eu espero sinceramente que sim. Esse debate é complexo, é filosófico, é difícil, mas ele é muito necessário e importante para a gente conseguir evoluir no entendimento desses temas que
podem dominar o cenário financeiro daqui para frente. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, deixa aqui o like, se inscreve no canal e, se puder, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também podem se interessar por esse tema. Esse simples gesto ajuda muito a gente a fazer crescer o canal e a produzir mais e mais conteúdos, debates, informações sobre o assunto. Valeu! Agora, se você, meu querido espectador, minha querida espectadora, acompanhou pelo menos uma vez, de vez em quando, o noticiário sobre inovações financeiras disruptivas de 2013 até o presente momento, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations, né? Para constar, uma classificação aí mais ou menos consensuada de DAO seria aquela que diz que trata-se de um agrupamento de pessoas com interesses diversos, mas agindo livremente juntas em favor de algo comum e que em geral possuem mecanismos ou benefícios condescendentes a seus colaboradores. Muito vago, muito genérico, muito difícil essa definição? Vamos tentar dar uma simplificada. A gente poderia dizer que uma DAO é uma espécie de corporação onde aparentemente não existem chefes nem estruturas hierárquicas e onde deseja-se que muitos ou todos os processos ocorram de forma independente da ação humana direta, e tudo isso mediado por códigos autoexecutáveis em contratos inteligentes, mas não necessariamente restritos a isso, tá? Sobre esse aspecto, eu gosto de recordar um trecho onde o Vitalik Buterin, em 2013, lá na revista Bitcoin Magazine, apresenta a sua visão simplificada do que para ele são corporações no mundo moderno, e nesse trecho é possível perceber o grau mínimo de agregação e institucionalização necessários para o pleno funcionamento de uma organização do ponto de vista dele, tá? Eu vou ler aqui numa tradução minha um pequeno parágrafo que fala sobre esse assunto. Mas afinal de contas, o que é uma corporação se não um certo grupo de pessoas trabalhando juntas sob um conjunto específico de regras? Quando uma corporação possui propriedades, o que isso realmente significa é que existe um contrato legal estabelecendo que a propriedade só pode ser usada para determinados fins sob o controle daquelas pessoas que atualmente fazem parte do conselho de administração da empresa, da organização. Um ordenamento que pode ser modificável por um conjunto específico de acionistas, que são pessoas, e assim por diante. Se uma corporação faz algo, é porque seu conselho de administração concordou que aquilo deveria ser feito. A corporação contrata funcionários e os funcionários concordam em prestar serviços aos clientes da corporação sob um determinado conjunto de regras, particularmente envolvendo pagamento a esses funcionários. Quando uma corporação tem responsabilidade limitada, isso significa que alguns processos não incorrem responsabilidade total em torno de seus acionistas, um grupo de pessoas com mais ou menos direito do que as pessoas comuns agindo sozinhas. Mas no final são sempre pessoas. De qualquer forma, nada mais são do que pessoas, contratos até o fim. Ou seja, o Vitalik está falando aqui que se a gente for cada vez mais abstraindo as ideias do que são corporações, organizações, instituições, a gente pode chegar num denominador comum de que, no fim das contas, são sempre pessoas e regras agindo em favor de algo de comum acordo. Uma instituição nada mais é do que isso: pessoas e um conjunto de regras que estabelece, um contrato que estabelece formas de participação, formas de atuação coligadas entre partes. Nada mais do que isso, tá? Vocês repararam como nesse pequeno trecho já estão claras as ideias que vão inspirar a criação de tecnologias que permitem a existência de organizações onde as leis estão codificadas em contratos autoexecutáveis, né? Esse tema, ele inspirou a criação de uma área de estudos nova chamada Algocracy, que seria a teoria sobre as sociedades governadas por algoritmos. Cracy vem de governo, algo vem de algoritmo, então Algocracy seria aí o governo dos algoritmos. Com a evolução crescente de ferramentas de inteligência artificial, esse tema também tem se tornado cada vez mais quente e ele vai vir com força nos próximos anos. Mas será que os nossos tribunais, darão conta de mediar conflitos advindos desses territórios? Será que os nossos parlamentares
vão ser capazes de compreender tudo isso e desenhar novos códigos legislativos para regularem essas questões? Quais seriam os limites possíveis para essas futuras regulamentações? Na minha humilde avaliação, essas perguntas são sim muito instigantes e tem já um bocado de gente refletindo sobre elas. Em um artigo recente, um advogado brasileiro, Vitor Valente, escreveu um pouco sobre esse debate e colocou logo de cara duas questões que eu achei muito relevantes. A primeira delas é: a organização formada em torno do protocolo Bitcoin pode ser considerada uma DAO, por exemplo? E número 2, haveria entidade legal no ordenamento jurídico brasileiro capaz de regular o funcionamento do Bitcoin enquanto organização, não enquanto moeda, né? Repare aqui que ele não está olhando para o Bitcoin enquanto blockchain, nem como moeda, e sim como DAO. E mesmo não sendo o Bitcoin uma blockchain autoproclamada como DAO, o autor ele reconhece que diversas das suas características coadunam com conceitos mais recentes de classificação de DAO. A Ethereum, da mesma maneira, ela não possui uma organização única autoproclamada como DAO. Embora, de modo muito curioso, essa mesma rede, a Ethereum, que dedica parte do seu devir a prover mecanismos para a criação de outras DAOs, né? Então, a rede Ethereum tem um número gigante de organizações e indivíduos que apoiam a sua manutenção, a sua continuidade, a sua evolução, entre as quais a mais antiga e a mais famosa, a Ethereum Foundation, mas que na teoria não se autoproclama como DAO, mas na prática agrega muitas funções, muitas características que hoje são aceitas como próprias de DAOs. Através de um exercício analítico, e se vocês quiserem, tomando aí certa liberdade poética, considerando o Bitcoin e a Ethereum enquanto DAOs, a gente pode dizer que ambas as iniciativas não têm CNPJ ou não tem número de identificação de qualquer natureza, não tem hierarquias nas suas forças de trabalho, sobretudo no tocante a novas instâncias da rede, novos nodes ou no trabalho em prol da melhoria dessa rede, né, os desenvolvedores. Nenhuma dessas redes também tem vínculo com algum estado nacional ou um país sede, por exemplo, e nenhuma dessas iniciativas tem um corpo diretor com responsabilidades demarcadas em estatuto. Mas mesmo assim, o Bitcoin está no ar há exatos 14 anos e a Ethereum há mais de 7 anos e eles vêm ganhando cada vez mais adeptos, né? Que tipo de organizações são essas que ao mesmo tempo são tão cooperativas, cujos membros trabalham juntos sem um contrato de trabalho e que sustentam um ativo ganhando força ano após ano, né? Que organização é essa? Essa é a pergunta. Como isso é possível? E pior, como as leis e as sociedades, do modo como elas funcionam hoje, vão lidar com as dores e com os benefícios trazidos por esses novos paradigmas. Ambas, Bitcoin e Ethereum, têm sistemas de incentivo bastante claros, bastante interessantes. No Bitcoin, quem minera, né, quem disponibiliza força de trabalho computacional para a rede é recompensado por isso. Na Ethereum de hoje, esse aspecto é um pouco diferente, mas é igualmente interessante. Em ambas, quem executa com sucesso transações na sua rede é recompensado por isso através de taxas de transações recolhidas. Então, a gente está sim falando de um mecanismo que pode ser considerado uma relação de trabalho, mas não uma relação de trabalho, não uma relação organizacional já posta, já em funcionamento, já previsível do modo como o mundo funciona hoje. Percebe a diferença? Nenhuma dessas duas iniciativas tem uma persona que representa a figura do controlador ou do distribuidor de incentivos. Essa persona, no limite, é a própria rede, é o próprio algoritmo, é o próprio conjunto da obra. Enquanto DAO, nenhuma delas exige que ninguém cumpra determinadas tarefas ou arque com determinadas responsabilidades. Quem faz isso, de novo, é a própria rede, é o próprio código, é a própria lógica da blockchain. E esse conceito é tão novo, ele é tão sem grandes precedentes, que ele está causando um certo pânico naqueles que achavam que conheciam o mundo como ele era. Então, portanto, por hora, é possível dizer que sim,
já existe um esforço grande de regulação de Bitcoin e Ethereum, considerando alguns aspectos. Vou pegar o exemplo brasileiro, tá? É possível dizer que essas duas moedas, essas duas blockchains já vêm sendo reguladas do ponto de vista de investimento, ou seja, de produtos, de títulos, de securities, como a CVM vem fazendo na Instrução Normativa número 40, como a SEC vem fazendo nos Estados Unidos. É possível dizer também que essas iniciativas, do ponto de vista da regulação de instituições que operam sua compra e sua venda, já vem sendo feita, né? Então tem lá a Lei 14.478 de dezembro de 2022, aquela lei sancionada nos últimos dias do insano governo Bolsonaro, que disserta sobre os prestadores de serviço que compram, vendem criptoativos no Brasil. E é possível dizer também que essas iniciativas já vêm sendo reguladas ou vistas em lei do ponto de vista tributário. Então a Receita Federal Brasileira tem lá a IN 1888 para prever como a apreciação patrimonial baseada em criptoativos pode ser tributária. Então, securities, instituições que compram, vendem, fazem custódia e do ponto de vista tributário. Essas seriam os três temas que já vêm sendo trabalhados, discutidos e que já tem previsibilidade em lei específica para tratar do assunto. Mas do ponto de vista institucional, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Hoje não é possível mandar uma intimação para o dono do Bitcoin, até porque esse dono não existe, né? E nem é possível prever em lei como a instituição Ethereum, a instituição Bitcoin arca com determinadas responsabilidades, porque é quase que intangível, essas instituições são quase que não capturáveis, né? Aquele advogado brasileiro, Vitor Valente, que eu mencionei ainda há pouco e que escreveu um artigo explorando esse tema, ele vai falar do que seria um prelúdio, um precedente para uma eventual classificação dessas iniciativas nos termos da lei brasileira. Ou seja, em outras palavras, se a gente quisesse classificar no ordenamento jurídico brasileiro o Bitcoin e o Ethereum, que classificação seria essa? Essa é a pergunta que ele se faz. E qual é a resposta que ele dá? Vamos a ela. A conclusão aqui é no mínimo instigante. O Bitcoin, e por extensão a gente poderia também dizer a Ethereum, embora ele não diga isso no artigo dele, para o Código Civil brasileiro não é uma pessoa física. Uma constatação meio óbvia, né? Seria muito estranho dizer que o Bitcoin é uma pessoa física. O Bitcoin estaria mais próximo de ser uma pessoa jurídica, ainda que também de modo esquisito. Eu não sei se eu posso concordar exatamente com essa afirmação. Mas seria uma pessoa jurídica do direito privado e de atribuição externa, uma vez que ele não é exclusivo do território brasileiro. Faz sentido isso para você? Ou seja, ele é uma instituição, não é do direito público, afinal de contas o Bitcoin não é um órgão governamental, um órgão ligado a uma instituição ligada ao governo brasileiro, então seria do direito privado e também não seria de atribuição interna, seria de atribuição externa. Eu confesso que para mim essa tese não convence muito e o próprio autor, o próprio Vitor Valente, é muito prudente e afirma que essa seria apenas uma aproximação, seria apenas um exercício e no fim das contas carece mesmo de outros estudos, outras tentativas de conceituação e de legislação para abarcar e prever esse tema. Eu não sou advogado e tampouco sou legislador, mas eu acredito que aqui nós podemos fazer um exercício especulativo e ao mesmo tempo abrir um caminho através de questões instigantes, de perguntas que ainda não possuem uma resposta ou um caminho definido. Quais seriam essas questões, essas perguntas? O Bitcoin e o Ethereum, assim como muitas outras criptomoedas e blockchains, eles podem ser proibidos, como aconteceu na China diversas vezes, mas eles não podem ser parados. Seria como parar a internet, com a diferença de que a internet já tem hoje mecanismos de governança estabelecidos e que permitem até uma ingerência maior. Criptomoedas não têm isso. Os ordenamentos jurídicos atuais, ou seja, os códigos legislativos de diferentes países, não possuem precedentes de classificação e de controle para lidar com isso. E eles só teriam isso através de um esforço específico de compreensão da natureza e dos reais limites
dessas blockchains, dessas redes descentralizadas. Então ficaria as questões assim: quais serão os modelos de trabalho e de organização que vão se firmar a partir desses grandes experimentos, né? Esses modelos de trabalho vão se tornar massivos? Eles serão reguláveis da mesma forma que o mercado de trabalho acabou sendo depois da Revolução Industrial? O uso, a adoção de criptoativos no ambiente financeiro regulado, como bancos, corretoras, mercado TradFi, né, tem sido associado ao institucional comprando cripto. No Brasil, todos os grandes bancos privados já têm áreas voltadas para digital assets e criptoativos, mas isso ocorre também em virtude do nosso Banco Central ter adotado uma postura discursiva amigável em relação a esse assunto. Quais seriam os novos horizontes dessa fronteira mais ligada ao universo financeiro, né? O Brasil ele vai continuar nessa vanguarda? Como é que o mundo vai se posicionar em relação a isso? Em especial aí pensando em China, Índia, Rússia, México, Turquia, aqueles países que estão, digamos, na lista do topo dos países desenvolvidos, né? Essas e outras questões ainda vão ser alvo de muita discussão, de muita controvérsia nos próximos anos. E se esse tema provoca a sua imaginação, assim como provoca a minha, não se sinta sozinho. E se esse vídeo te fez sentir um pouco mais ou um pouco menos provocado de algum modo, deixa aqui um comentário para que a gente possa entender melhor o público que está chegando aqui nesse debate, nessa discussão, e quais são os temas que realmente estão mexendo com o imaginário de vocês, que estão preocupando de alguma forma, tá bom? Acho que por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.